com Raul Mikhael Ivanov, ao vivo, 1º de julho de 2023. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz por vê-los novamente. Acho que já se passaram 2 ou 3 meses desde a última vez que estive com vocês. Como é meu costume, gostaria de oferecer-lhes todas as minhas bênçãos e todo o meu amor, e agradecer-lhes por estarem aqui. Portanto, é claro que, como sempre digo, não se trata mais de ensinar nada, mas, para colocar as coisas em perspectiva, a estrutura da minha intervenção e das minhas intervenções há mais de um ano, é claro, nos últimos 2 ou 3 anos, consiste simplesmente em acompanhar o desenrolar do que vocês estão vivenciando na Terra. Naturalmente, nós os preparamos longamente para o que está prestes a acontecer na Terra neste exato momento. Dissemos repetidamente que o caos desta Terra, seja no nível social, no nível dos elementos, no nível da vida no palco, se tornaria cada vez mais caótico, até mesmo em suas vidas pessoais. Não se tratava de uma punição, é claro, mas repito novamente hoje, para aqueles que não estão informados, que a intenção é apenas levá-los ao seu ser interior, onde está a alegria inefável, o grande silêncio, é claro, muito mais do que as ressonâncias ágape que alguns de vocês vivenciaram há alguns anos. Porque a verdade só pode ser encontrada no silêncio e absolutamente não no palco do teatro, ao qual acho que Bernard de Montreal se referiu há 3 anos como a mentira planetária e a mentira cósmica. E que tudo tinha que ser revelado, também no palco, todas as mentiras, na forma de revelação. E vocês estão, de fato, todos em suas vidas pessoais, vivenciando isso, mas também, é claro, nas telas da TV, mas também em toda a sua mídia e suas redes sociais, todos os seus meios eletrônicos que lhes mostram algo do caos deste mundo e da falsificação deste mundo. É claro que a mentira cósmica também é revelada. Portanto, lembre-se de que não se trata absolutamente de julgar nada, mas de convidá-lo a passar por isso depois de ter literalmente vomitado a criação, em algum lugar, estando enojado com ela. Não desgostoso com a vida no sentido mais amplo, nem com a sua vida, mas com a vida em sociedade e a vida dentro da ilusão, a fim de permitir que você esteja em contato cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo, com o que você realmente é além de qualquer mundo. E é exatamente isso que uns e outros vivem há mais de um ano, é claro, com cada um, eu gostaria de lembrá-los, se movendo em velocidade diferente e se revelando de forma diferente. Não há quem esteja adiantado e outros atrasados. Eu diria que vocês estão exatamente no momento certo para vivenciar o que precisam vivenciar. O que é para ser vivenciado concerne, obviamente, a revelação. Não apenas a revelação de quem vocês são, mas a revelação de tudo o que não foi visto no que diz respeito a vocês, com relação ao seu personagem, mas também com relação aos seus relacionamentos. Mas é claro, e especialmente agora, como você pôde ver, no caos da sociedade. Há muitos anos, eu disse que todos os eventos começariam, se assim posso dizer, na França. Porque na tradição, na história da França, um certo número de eventos tinha que ocorrer na França. Falei na época, lembro-me muito bem, foi na época das núpcias celestes, é claro que já faz mais de 10 anos, sobre a interrupção do transporte e muitas coisas que iriam acontecer na França, e levar a um processo de aceleração da revelação e, é claro, o vômito da criação. Isso está acontecendo na França, como você pode ver todos os dias agora, na sociedade, na política e em todas as fraudes que foram perpetradas para mantê-lo longe da verdade deste mundo, mas também longe da verdade de quem você é claro. Portanto, tudo é possível para distraí-lo da verdade.
Tudo é bom para distraí-lo de um certo número de eventos cíclicos que vêm ocorrendo nesta Terra há muito tempo, à medida que os ciclos de que falamos progridem, o início de um ciclo e o fim de um ciclo, a interrupção da vida na Terra pela irrupção de outro Sol chamado Nibiru ou Hercólodos. É claro, e repito para os recém-chegados, que nenhum de nós, nem nenhum de vocês, pode saber a data exata do evento e da visibilidade desse astro. É claro que Anael, na época, deu e explicou um certo número de cenários que tinha de se desenrolar ao mesmo tempo e concomitantemente, como dizemos, para completar essa revelação. É exatamente isso que está acontecendo. É claro que, para aqueles que olham para o céu, já podem ver que, nas últimas 2 ou 3 semanas, as estrelas não estão no mesmo lugar de antes, e de uma forma imemorial, se preferirem, pelo menos na memória da humanidade. Para aqueles que tiverem a sorte de ver o nascer ou o pôr do sol, perceberão que o sol não está mais no mesmo lugar e também, é claro, que o nascer e o pôr do sol não ocorrem nos horários indicados, com mudanças de até vários minutos. É claro que o polo magnético norte também sofreu um deslocamento extremamente significativo. E, é claro, os processos geofísicos da Terra estão em grande parte em andamento, com modificações no que chamamos de linhas de falha, e o que você vê na tela do país onde está, seja política, mídia, mentiras planetárias, tudo isso, é claro, anda de mãos dadas. Tudo isso está ocorrendo no palco deste teatro. Mas deixe-me lembrá-los, talvez um pouco sem rodeios, para aqueles que não me conhecem, que todos vocês estão e todos nós estamos com vocês, o autor, o roteirista e o ator nesta cena do teatro. E que tudo foi projetado para que você entenda e, acima de tudo, para que você viva sobretudo, que não existe teatro em si. E para que isso aconteça, há uma pré-condição, e eu já a expliquei extensivamente, que é a de que você tem de estar desgostoso com tudo o que está do lado de fora, tanto o seu personagem, por meio de suas anomalias, quanto seus relacionamentos emocionais, familiares e profissionais, e sua vida em sociedade. Podemos dizer que, hoje como sempre, como temos dito nos últimos 6 ou 7 anos, o único lugar onde você pode recarregar suas baterias é obviamente a natureza, que o aproxima, em silêncio e em paz, de seu estado natural, ou seja, como dizia Bidin, de Parabrahman. Portanto, tudo isso está se desenrolando, e eu gostaria de salientar que, quanto mais os dias passam, mais pode haver, e, de fato, muitos de vocês estão vivenciando isso um pouco como nós em nosso plano, uma forma não de esperança ou desespero, está muito além disso, mas uma forma de exasperação com algo que nunca termina porque, inscrito em seu DNA, em nossas memórias, além desta mesma Terra, está esse grande evento libertador que foi chamado de Tempo Zero, ou seja, o encontro de Alfa e Ômega. Tudo isso cria, não um sentimento de expectativa, mas uma espécie de, eu diria, febre dentro da pessoa, e às vezes também, como acabei de dizer, uma forma de exasperação, como se a espera tivesse sido longa o suficiente. Vocês têm muitos sinais, como acabei de enumerar muito brevemente, que confirmam tudo o que temos dito a vocês, mas também por outras bocas, por outros profetas, com o passar do tempo, que estávamos real e concretamente no fim dos tempos, no fim do desenrolar do tempo. E, é claro, para a maioria de vocês que está acordada, não é mais ansiedade, mas sim um tipo de exasperação, uma febre, como se o cenário não pudesse finalmente chegar ao fim. E esse sentimento é completamente normal. É completamente lógico. Há um jogo de palavras que Tete de Caboche, Jean-Luc, lhe disse, e ele está absolutamente certo. A eternidade é longa, especialmente no final.
Todos vocês sabem, consciente, subconsciente ou inconscientemente, que há um encontro com a sua eternidade, mesmo que não consigam expressar isso em palavras, que há um momento ontológico que foi inscrito desde tempos imemoriais no desdobramento da ilusão do tempo e do espaço, e todos vocês sentem, de diferentes maneiras, que ele está ao alcance do seu coração, ao alcance das suas mãos. Mas, é claro, como ninguém sabe o momento exato em que isso vai acontecer, há esse sentimento de febrilidade. Talvez alguns de vocês estejam sentindo fortes emoções. Outros podem ter a impressão de que suas pequenas bicicletas voltaram com suas mentes girando a toda velocidade, sobre qualquer coisa. Às vezes, vocês estão fartos do que costumávamos chamar de hábitos, coisas que têm de fazer todos os dias, obrigações, criar os filhos, ganhar a vida, por exemplo. Mas mesmo que você esteja aposentado, ainda há essa sensação de que o tempo está passando muito rápido e, ao mesmo tempo, de que o tempo não está avançando. Esse é um estado normal para o ser humano encarnado e também se reflete em nossas dimensões. Sempre dissemos a vocês que toda a Confederação Intergaláctica e toda a criação tiveram um encontro com esse momento que foi chamado de Tempo Zero. Todos vocês estão, e todos nós estamos com vocês, aguardando o desenrolar desse tempo zero, ou seja, o que chamamos em outras ocasiões de a fusão de Alfa e Ômega. Sem entrar em detalhes, tudo isso já foi explicado ao longo de muitos anos. Esse é o momento em que você percebe que nada do que existe na criação, na sua vida, em todas as suas atividades, é real. Como nosso amado Nisargadatta costumava dizer, tudo que passa não é verdadeiro. E entrar no silêncio, entrar no coração do coração, é efetivamente encontrar-se diante da verdade, ou seja, sem pessoa, sem mundo, sem história, na perfeição, como Ananda Moyi também disse, da felicidade eterna, a beatitude eterna que vocês nunca deixaram e que nós nunca deixamos. Toda a criação, como Bidi costumava dizer, é um mito. O mito da criação está em processo de resolução. Algumas pessoas lhe disseram que era um sonho, uma cena teatral. Tete de Kaboshi, Jean-Luc e Abba falaram sobre um videogame com um roteiro totalmente escrito. Mas, como ele já explicou em diferentes ocasiões, não é algo que você possa entender, não é algo que sua consciência possa aceitar. Mas é algo que deve ser realizado dentro de você e todas as oportunidades, em seu cenário, em seu roteiro, estão sendo dadas a você hoje para permitir que se estabeleça no silêncio, na não reivindicação de qualquer coisa relativa à história, ao personagem, às vibrações, à evolução ou à involução. É realmente o retorno e, como foi dito há alguns anos em Quebec, é o momento em que vocês se lembram de quem são, ou seja, como lhes dizemos, e isso não é um jogo de palavras, vocês nunca nasceram e nunca morreram, e que tudo o que acontece, por mais caótico, difícil, até mesmo trágico, ou até mesmo feliz para alguns de vocês, não é nada comparado à verdade e não é nada comparado ao estado natural e à eternidade que vocês são, que nunca nasceu e nunca morrerá. Portanto, na verdade, é muito mais do que as núpcias celestes, é um reencontro. E os reencontros, vocês sabem, são como quando éramos crianças, todos nós, com as histórias do Papai Noel, e havia um certo tipo de febre nos dias que antecediam a entrega dos presentes. Então, é claro que vocês sabem o que penso do Natal, tive a oportunidade de explicar isso durante as núpcias celestes e não vamos voltar a esse assunto. É claro que vocês precisam se preparar. Mas a preparação é apenas uma preparação para o silêncio. Em termos estritos, não é meditação. Você sabe que também não é um aumento vibratório.
A elevação vibratória diz respeito ao seu estado de consciência, mas você precisa redescobrir o que Bidi chama de a consciência, ou seja, aquilo que é anterior à consciência, anterior à criação, anterior à forma, anterior à pessoa e anterior ao plano das mães geneticistas. Cada um de vocês, repito, deve vá descobri-lo, porque ninguém pode escapar do real. E, é claro, o que chamamos de maus rapazes, os palhaços, estão fazendo tudo o que podem para atrasar esse momento. Como eles fazem isso? Distraindo vocês, chocando-os de todas as formas possíveis. Vocês tiveram o que foi chamado de pandemia. Agora temos o que está acontecendo na França há vários dias, e isso é chocante. Mas tudo isso foi projetado para afastá-los de si mesmos. E quanto mais eles tentarem afastá-los de si mesmos, mais revoltados vocês ficarão, mas o que eles não sabem é que mais vocês entrarão no silêncio, em si mesmos, na verdade de quem são. Alguns de vocês, é claro, que estão ouvindo ou lendo, já passaram por isso. Mas sabem que o personagem, o sonho, estará lá até o último momento. E que os problemas desse personagem, desse corpo, da vida em sociedade, enfim, estarão presentes até o último momento do sonho coletivo que chamamos de tempo zero. Portanto, quer você chame isso de visibilidade de Nibiru, ou flash galáctico, como Oriones falou na época, ou Ramatan, ou Seret, é exatamente a mesma coisa. É claro que, quando digo isso, não é para convidá-lo a mergulhar na história que contamos, mas para lhe dar argumentos sólidos, se quiser, de que essa história que contamos há anos foi simplesmente planejada para que você vivenciasse esses momentos de revelação suprema do real, da verdade de quem somos. Há uma única consciência, mas essa única consciência, que deve ser redescoberta por meio do éter, por meio da fusão dos éteres da qual Sri Aurobindo falou na época, conduzirá vocês e nos conduzirá, de onde estamos em todas as nossas dimensões, ao mesmo processo de revelação. Portanto, é claro que, como eu disse em uma rápida visão geral, todos os eventos que estão ocorrendo na Terra, sejam eles geofísicos ou, por exemplo, em outros países onde há enormes incêndios florestais, estão ligados tanto às manipulações dos fantoches, mas também, e você pode imaginar, eu falei longamente sobre isso há mais de 10 anos, a aceleração da circulação do núcleo da Terra, que levará, sob a influência eletromagnética da radiação galáctica da fonte, mas também da radiação eletromagnética de Nibiru, a uma parada na rotação da Terra, e também a uma inclinação dos polos, que faz parte do processo que explicamos e que é chamado de êxtase. Tudo isso está acontecendo neste exato momento. Há muitos meses venho dizendo que está acontecendo, que não há mais necessidade de procurar uma data para o evento, porque vocês já estão vivenciando a sucessão de eventos que levam ao evento, dentro de vocês, na vida do seu personagem, em todos os aspectos relacionais que vocês têm na vida, com os animais, com os povos da natureza, com os elementos e, dependendo do país em que estão, com a história em que estão. Acabei de citar o exemplo dos incêndios florestais no Canadá e em Quebec em particular. Poderia citar a proliferação de gelo na Antártica, poderia citar as enormes mudanças que estão ocorrendo nas placas tectônicas, e também falei sobre o alinhamento e a disjunção da falha de New Madrid, mas também de outras falhas. Não serve de nada lhe dar os nomes, é claro. Portanto, vocês estão vivenciando tudo isso com diferentes graus de contentamento, com diferentes graus de conflito, como eu disse, com diferentes graus de emoção e até mesmo de atividade mental. Mas, acima de tudo, gostaria que se lembrassem de que os elementos mais importantes podem ser encontrados no silêncio, e não na reação a eventos em sua vida pessoal, em seu país, mas também em seus relacionamentos.
É nos momentos em que vocês conseguem ficar em silêncio, emocional e mental. Mais uma vez, não estou falando de meditação, relaxamento ou qualquer outra coisa. Estou simplesmente dizendo que as coisas que o chocam em sua vida o levarão ao silêncio. E se você conseguir, como já disse e expliquei, não reagir a algo que está acontecendo, você se moverá naturalmente em direção ao silêncio e se encontrará o mais próximo possível do seu estado natural, dessa alegria interior silenciosa, ou seja, do seu reencontro consigo mesmo. Lembre-se do que estou dizendo. Os eventos mais importantes que lhe parecerem, e, mais uma vez, quer estejam ocorrendo em seu personagem, em sua história, quer estejam ocorrendo em seu país, quer estejam ocorrendo nos processos mórbidos que estão ocorrendo nesta terra, os rumores de guerra, os rumores de colapsos financeiros ou econômicos ou o que quer que seja, estão lá apenas para chocá-lo e levá-lo a uma espécie de estupefação de sua história, ou seja, de certa forma, parar tudo para redescobrir o que vocês e nós esquecemos um pouco. Portanto, vocês estão vivenciando tudo isso, mais uma vez, mais ou menos rapidamente, mais ou menos abruptamente. Alguns de vocês ainda estão dormindo e sonhando, e eu também lhes disse que era preciso deixar os sonhadores sonharem, sejam eles sonhadores espirituais que se projetam em outro lugar, em uma nova terra, em novos céus, sejam eles sonhadores que sonham que o mundo voltará a ser como era antes da pandemia, como era antes, seja o que for. Todos esses seres, todos esses irmãos e irmãs que ainda estão vivendo o sonho estão vivendo o que devem viver dentro do sonho, eles devem passar por isso. Mais uma vez, não há nada para julgar, nem entre os bons nem entre os maus rapazes, nem no seu cenário, nem mesmo no sofrimento que seu corpo ou sua psique possam estar experimentando neste momento. É uma questão de perdoar a si mesmo, como já dissemos várias vezes, é uma questão de aceitar, porque a aceitação cria a travessia, e a aceitação cria a transcendência e permite que você retorne ao seu estado natural. Você não precisa se esforçar, isso é o que você precisa lembrar. Talvez você tenha que se esforçar em sua vida para cuidar de si mesmo, para ganhar a vida, para resolver problemas, para escapar de um incêndio, para escapar de tumultos, para se proteger. Isso faz parte do sonho que você tem de assumir, mas não precisa se proteger para o amanhã, porque quando você parar de pensar no amanhã, quando parar com essa forma, às vezes exasperada, de esperar por um evento, então você estará ainda mais disponível para o momento presente e para o momento em que está vivendo. Tudo isso, se preferirem, está em processo de revelação. A revelação, o Apocalipse, que significa revelação, diz respeito ao seu personagem, à sua vida, ao estado do mundo. Eu os lembro, a totalidade das dimensões e de todas as histórias dentro da criação. Vocês não podem mais mentir para si mesmos, não podem mais contar historias para si mesmos, porque tudo está no roteiro, o roteiro que vocês escreveram, para levá-los mais perto do encontro consigo mesmos, independentemente do que possam pensar, mesmo que ainda pensem hoje que é um caos, que sua vida é menos bela do que antes, que é mais difícil do que antes. Essas são simplesmente conjunturas que os conduzirão, quer queiram ou não, mas é importante que ouçam isso, para si mesmos, para essa grande alegria interior que é muito mais do que uma ressonância ágape, que é simplesmente o seu reencontro, o momento em que se lembram do que sempre foram. E todo o cenário que todos nós escrevemos no instante alfa inicial nada mais é do que o instante ômega final. Eu já disse isso antes e vou repetir, porque tudo isso, se quiser, é a coisa mais importante a ser colocada na sua cabeça e no seu coração, para não se deixar distrair pelas informações, pelos desafios do seu sonho, pelas dificuldades do seu sonho, desse elemento essencial que está acontecendo em todos os lugares.
Quanto mais você for capaz de aceitar, quanto mais for capaz de dizer sim, mesmo para o inaceitável, como expliquei, mais você conseguirá superar e mais se encontrará. A aceitação não é uma derrota, é um estado de graça. Significa que, em algum momento, você desiste de toda pretensão em relação à sua história, a este mundo e à criação. É isso que é sacrifício, fazer o sacrifício do que é apenas um sonho, do que tem sido apenas passageiro, dessas histórias de evolução e involução nas quais todos nós, e quero dizer todos, sem exceção, fomos apanhados, descobrindo e experimentando que o tempo e o espaço não existem para o que vocês são. É a liberdade reencontrada. Não é nem mesmo uma questão de falar sobre liberação, porque para ser liberado, tem que haver alguém, mas o que vocês vão descobrir, se ainda não o fizeram, é que nunca houve ninguém, e que tudo o que foi, tudo o que é, só pode passar, e que o real nunca pôde passar. Isso é o que vocês são, isso é o que nós somos, além da consciência, além da forma, além desta dimensão onde vocês ainda estão encarnados, como além de todas as dimensões. O que estou lhe dizendo não precisa ser acreditado. Abba lhe disse muitas vezes que você não precisa acreditar, mas precisa viver. E repetir isso para si mesmo várias vezes permite que você grave em sua mente, quando chegar a hora, de acordo com o roteiro que você escreveu, é claro que você o viverá. Portanto, como já disse antes e direi novamente, neste verão de 2023 serão reveladas muito mais coisas, porque a totalidade da mentira cósmica ainda não foi revelada a todos. Além disso, para muitos sonhadores, o cósmico nem sequer existe. Eles não se perguntam sobre os vilões ou sobre um plano evolutivo ou involutivo. Porque a humanidade tem estado tão adormecida, como você pôde ver ao seu redor, que no final todos, e muitos irmãos e irmãs, não estou falando dos portais orgânicos, estão convencidos de que a vida começa com o nascimento e termina com a morte. Isso também faz parte do cenário, não há nada que possamos fazer a respeito. E lembre-se de que quanto mais você aceitar que não pode mudar nada do que está acontecendo, mais sentirá essa alegria e silêncio interior. Não é um caso de resignação, como eu disse. Se você tem uma doença, precisa cuidar do seu corpo. Se tem problemas em qualquer nível, precisa tentar resolvê-los. Mas o fato de estar chocado faz com que você esteja pronto para viver o que é, em outras palavras, para se lembrar de quem você é. E, como eu disse e como Abba disse, obviamente não é porque você se lembra de quem é que os problemas vão parar, muito pelo contrário, porque quando você conhece a verdade, eu diria que quando você vive a realidade, você fica cada vez mais enojado com este mundo. Portanto, como você pode ver, isso não é prazeroso que lhes proponho. O real é o fim das ilusões, o fim dos sonhos, o fim das projeções, o fim das crenças, o fim da esperança em qualquer coisa. Bernard de Montreal disse que a esperança e a expectativa eram a pior coisa para a consciência humana, e ele estava absolutamente certo, porque a esperança o afasta do instante presente, o afasta do tempo zero, o afasta da aceitação. Vocês precisam atravessar com total clareza, precisão e lucidez, todas essas camadas de erros acumulados, todas essas camadas de crenças, todas essas camadas de ilusões, não para julgá-las, mas para dissolvê-las no coração do coração, ou seja, no silêncio e no ágape. Isso só pode acontecer por meio da aceitação. A aceitação hoje é um estado de graça, e é nesse paradoxo que vocês vivenciam o caos total e planetário, mas também o caos cósmico para aqueles que estão interessados no que está acontecendo no nível da radiação cósmica, e que encontram a paz, que encontram a dissolução das últimas ilusões, das últimas crenças e das últimas dúvidas também.
Porque o que temos dito a vocês há anos, podemos acreditar, é claro, que para alguns de vocês isso ainda não foi vivenciado, e que isso levanta grandes questões, mas tenho certeza de que, para aqueles que nos ouvem e nos acompanham há muito tempo, podem ver que tudo está acontecendo em sua vida, em sua vivência. Tudo que foi anunciado por certas estrelas, estou pensando em particular em Snow, Noise e Hildegard de Bingen, é claro, está acontecendo agora. Então, é claro, há tanto que vocês são livres para experimentar como pessoa, como emoções, como mente, mas, ao mesmo tempo, esse grande silêncio que está gradualmente ocupando todo o espaço e não deixa mais a menor possibilidade de reagir, ou seja, vocês estão aceitando cada vez mais que não há nada que possam fazer a respeito. Essa também é a melhor maneira que vocês têm, eu diria, de ajudar aqueles que ainda acreditam que precisam salvar o mundo ou mudar alguma coisa no que está acontecendo. Quanto mais ancorados estiverem em si mesmos, quanto mais ancorados estiverem no momento presente, mais serão, como dissemos na ocasião, âncoras, semeadores de luz, e permitirão que a inteligência da luz, a inteligência da vida, atue, nesse momento, despertarão seus irmãos e irmãs. Não tentando despertá-los, já que eu sempre disse, e como Bidi repetiu para vocês, que não se pode mudar uma vírgula do cenário que está se desenrolando, essa é a ilusão do livre-arbítrio, mas que quando vocês percebem o real, quando se lembram de quem são, então entendem que tudo é perfeito, mesmo na mais total imperfeição, e especialmente na mais total imperfeição. Portanto, essa aceitação é a resolução de todos os antagonismos que ainda possam parecer existir em vocês, ou que se manifestem em vocês ou em sua vida, em qualquer nível. Tudo isso está acontecendo com, eu diria, intensidade e acuidade crescentes. Vocês estão vivendo isso, estão vendo isso e, finalmente, estão aceitando isso. E mesmo que ainda estejam, para alguns de vocês, em uma espécie de recusa total do que está acontecendo, posso garantir que, por meio dessa recusa, vocês também estão a caminho dos processos de aceitação e travessia e, portanto, do estado de graça. Vocês não podem fazer nada, e admitir que não podem fazer nada é uma grande força, não é prova de fraqueza, a não ser a fraqueza de seu personagem e de sua história, que não passam de bobagens. Nem tudo o que passa é verdade, o real nunca passará. Essas frases muito importantes que Bidi vem repetindo para você há anos agora estão encontrando aplicação em suas vidas. Também gostaria de salientar que talvez eu tenha a oportunidade de falar durante a intervenção coração a coração do Bidi em agosto, desta vez talvez de uma forma mais pessoal para alguns de vocês, mas o que estou dizendo é válido para todos hoje. Não há diferença porque não há ninguém, e é isso que você precisa descobrir. Todos os seus ressentimentos contra si mesmo, contra um membro de sua família, contra algo cujas falhas vocês podem ver claramente hoje, pertencem apenas à história, não pertencem a vocês e, além disso, não pertencem a nós mesmos. A luz não pode pertencer a si mesma, nós somos anteriores a tudo isso, e é isso que o seu cenário está lhes oferecendo, às vezes por meio de suas dificuldades. Estou bem ciente de que muitos de vocês podem estar deprimidos, doentes ou idosos, enfim, todos os inconvenientes da vida nesta dimensão. Mas não há nada do que fugir, vocês estão exatamente no lugar certo, isso também é aceitação. Vocês estão na idade certa, estão no estado de saúde certo, enfim, qualquer coisa que ainda possa fazê-los hesitar hoje, que possa fazê-los reclamar de sua situação, no final vocês vão rir disso depois, como eu sempre disse, porque essas são as circunstâncias que vocês mesmos escolheram para se encontrar. Eu diria até que quanto mais raiva você tiver de si mesmo, do que está vivenciando, mais provável será que se encontre rapidamente, porque a raiva não pode durar para sempre.
Porque o ressentimento não pode durar para sempre, e você sabe muito bem que o homem, como já disse várias vezes, nunca é tão bom quanto quando está nas profundezas da escuridão. O que foi chamado por alguns místicos de noite escura da alma é uma realidade, e você precisa passar, e talvez alguns ainda passem, por esse processo da noite escura da alma e do espírito, a fim de redescobrir o que vocês eram antes da criação. Portanto, é claro que não estou escondendo o fato de que outros eventos vão acontecer, como já mencionei em relação à localização dos planetas no céu, a localização do Polo Norte, a localização do Sol, da Terra e da inclinação da Terra. Tudo isso faz parte da revelação, tudo isso faz parte do que escrevemos para redescobrir o que também chamávamos na época de éter primordial, tempo zero, a fusão de alfa e ômega, o retorno ao coração do coração. E todas essas palavras de aceitação, de graça, de que tudo está escrito, de que vocês não podem mudar nada, têm apenas a intenção de se imprimir em sua mente e em sua consciência. Bidi disse, quando estava encarnado, que suas palavras não podiam falhar. A Abalis disse recentemente que o importante não é acreditar ou não acreditar nele. O importante é simplesmente ter ouvido essas palavras, porque, quando chegar a hora, vocês o realizarão. Vocês não podem ser enganados pelos chamados seres de luz, não podem ser enganados quando deixarem este corpo, por nenhuma aventura, por nenhuma visão ou por nenhuma perambulação. Vocês aceitarão o que são na verdade, o que, eu os lembro, era estritamente impossível quando o mundo astral ainda estava presente. A dissolução do astral coletivo vem se manifestando há muitos anos, desde 2011, com a liberação do núcleo cristalino da Terra, como foi explicado, e, é claro, por meio da dissolução do que chamamos na época de linhas de predação, mas também da anomalia primária. O cenário sendo livre, o cenário é o cenário final, é o show cósmico, é muito mais do que as núpcias celestes ou de outro tipo, é o casamento de seu reencontro com a realidade, ou seja, a compreensão e a experiência, como eu disse com uma grande explosão de riso, de que nunca houve ninguém, que nunca houve um mundo, que nunca houve sofrimento, que nunca houve um sonho. Entenda que o tempo e o espaço pertencem a algo que faz parte do sonho e, portanto, é falso, e que vocês são tudo, menos falsos. Vocês estão dentro deste corpo, mas não são de forma alguma este corpo. Estão neste mundo, mas não são de forma alguma deste mundo. Vocês fazem parte da criação e, na época, falávamos de cocriação consciente, mas vocês são anteriores à criação. Falamos da inteligência da luz, mas vocês são anteriores à inteligência e à luz. Vocês são anteriores à forma, são anteriores à história, mas quando digo anteriores, poderia ser a mesma coisa que dizer posteriores, porque não há nem anterior nem posterior na medida em que não há espaço nem tempo. Mas, mais uma vez, tudo isso é para ser vivenciado. Nenhuma palavra, nenhum conceito, mesmo que todos nós tentemos encontrar palavras para acompanhá-lo, pode explicar isso. É algo que tem de ser vivenciado, algo que tem de ser revelado em vocês, e que só podem revelar quando estiverem cansados de lutar contra o que é, de se opor, talvez para alguns de vocês, aos eventos que estão acontecendo, por mais horríveis que sejam. Concordo plenamente. Quis descobrir todo o plano de Satanás, e o reinado de Satanás é extremamente chocante para aqueles que gostam de espiritualidade. Mas ambos são apenas dois lados do mesmo esquema. Tudo isso simplesmente tornou possível escrever uma história, escrever um roteiro, desdobrar o mito da criação em todas as dimensões, em todos os mundos, em todas as histórias. Também gostaria de lembrá-los de que, em sua vida, sejam quais forem as complicações, vocês devem se mover em direção a uma simplicidade cada vez maior.
De certa forma, estamos educando-os, se assim posso dizer, na resposta do coração, na fluidez da unidade, no movimento em direção às linhas de fluidez da unidade. E tudo isso vem ocorrendo há anos para alguns de vocês. Hoje, busquem essa simplicidade. O que é verdadeiro não pode ser complicado, mesmo que sua vida seja complicada. Busquem mais e mais humildade, porque humildade é aceitação, humildade é graça. Vocês não têm nada a reivindicar para si mesmos, não têm nada a reivindicar para este mundo, vocês não são deste mundo, como Cristo disse, vocês certamente estão neste mundo, assim como todos nós estivemos aqui, uns e outros. Mas vocês não são nada como este mundo, não são nada como a pessoa que pensam que são, não são nada como a história que viveram, tenha ela sido agradável ou desagradável. É isso que precisa ficar claro em sua cabeça e em seu coração. Também não estou pedindo que acreditem em minha palavra, mas simplesmente ouvir essas palavras, como Bidi e Tete de Kabosh, Jean-Luc, costumavam dizer, os aproximará de si mesmos. Estas não são palavras de esperança que estou lhes entregando, nem de desespero, aliás. Nós os preparamos o suficiente para o que está acontecendo. O que acontece tem que acontecer, e a frase mais importante que Bidi diz, e que vocês podem repetir para si mesmos, e acho que ele disse isso durante as últimas conversas particulares que teve com alguns de vocês, é sempre esta frase. Lembrem-se bem desta frase, porque quando chegar a hora, vocês vão rir dela. O que tiver que acontecer acontecerá, faça o que fizer, o que não tiver que acontecer não acontecerá, faça o que fizer. É um grande passo em direção ao real, é um grande passo em direção ao silêncio, é um grande passo em direção à alegria, que não conhece limites, essa felicidade, essa beatitude eterna que nossa irmã Ananda Moyin manifestou, por exemplo, e que expressou tão bem por meio de seu comportamento quando estava viva, mas também por meio de suas últimas intervenções. Veja, o que quer que seja vivenciado, mesmo que hoje vocês estejam em um drama, será transformado em uma grande explosão de riso cósmico. Vocês não conseguem acreditar no que estou dizendo, nem mesmo têm certeza se podem aceitar, mas quando chegar a hora, e essa hora está cada vez mais próxima, vocês entenderão. Atravessamos juntos para descobrir que só existimos nós, e quando digo que só existimos nós, quero dizer que nunca houve ninguém. O que pode parecer um jogo de palavras para vocês ainda hoje é apenas uma cópia pálida do estado real e do estado natural. Quando Bidi disse que a espiritualidade era uma fraude, ele estava absolutamente certo, e Deus sabe que passei minha vida encarnada ensinando muitas coisas, ensinando a árvore da Sephiroth, tentando inculcar o aprimoramento humano por meio da fraternidade branca. É claro que hoje eu posso dizer que não vi isso com total clareza, mas o mesmo pode ser dito de cada um de nós, porque cada um de nós, entre aspas, acreditou nisso e esse é todo o papel maquiavélico, se é que podemos chamá-lo de distorcido, da própria consciência. E quando Bidi disse há alguns anos, e ele até diz isso toda vez, mas há alguns anos, quando ele disse que a consciência era uma fraude total, uma doença felizmente fatal, até que você a tenha experimentado, você não pode acreditar, e felizmente. A consciência é a ferramenta que, apesar de tudo, põe fim à história por meio do si, por meio do corpo da eternidade, por meio do que temos explicado há anos sobre o corpo da eternidade, sobre os novos corpos, os novos chakras, as novas portas, os corações ascensionais, a onda da vida, todas essas estruturas energéticas que alguns de vocês experimentaram há vários anos, temos dito que não precisam mais se preocupar com isso. Vocês têm de se preocupar em viver seu personagem da melhor forma possível por meio da humildade, da simplicidade, sem projetar nada nele, simplesmente estando lá, estando totalmente lá no que a vida aqui e agora está propondo a vocês.
No final, como Anael disse antes mesmo das núpcias celestes, é Eike e Nuke, aqui e agora, com humildade, simplicidade e aceitação. Veja, sou um velho tolo porque continuo dizendo a mesma coisa várias vezes. E toda vez que digo isso, não tenho nada de novo para contar, especialmente nenhum ensinamento e especialmente nenhuma história, mas ensinar também é repetir. E essas palavras, quer você as viva ou não, estão impressas em você de uma maneira muito importante, e isso é o essencial. Porque, no momento em que Nibiru se tornar visível, no momento em que as trombetas soarem, no momento do apelo de Maria, no momento em que a guerra estourar, no momento em que todos esses eventos ocorrerem e constituírem o choque para a humanidade no qual todos nós entramos, vocês se lembrarão dessas palavras e elas ficarão impressas em vocês no coração do coração, levando-os ao que chamei de grande riso cósmico do grande silêncio. Vocês se lembrarão dessas palavras e elas ficarão impressas em vocês no coração do coração, levando-os ao que chamei de grande riso cósmico do grande silêncio e da verdade que somos, que fomos e que seremos além de todos os mundos e além de todos os sonhos. Isso é o que eu tinha a dizer a vocês em pouco menos de uma hora. É claro que este não é o lugar para perguntas. Vou lhes dar, mais uma vez, todas as minhas saudações, todo o meu amor e todas as minhas bênçãos para o período que está prestes a começar, o mês de julho e o mês de agosto, que certamente serão extremamente intensos, extremamente ricos, também extremamente desconcertantes, agitados, mas muito alegres. Por trás do drama, há a realidade. Por trás do choque, há a verdade. Portanto, não esperem por nada, estejam presentes para si mesmos, estejam presentes para o que estão simplesmente vivenciando, estejam tão lúcidos quanto possível, mesmo nas coisas menos agradáveis que estão vivenciando em termos de humor. Sei que muitos de vocês estão passando, não por um ressurgimento de seu personagem, mas, mesmo assim, talvez pequenas bicicletas comecem a girar, emoções que estavam desatualizadas que reaparecem, problemas que foram resolvidos que reaparecem, mas isso não é importante. Tudo isso é apenas um convite, e termino com estas palavras, meus irmãos e irmãs, é um convite para se reencontrarem, é um convite para a aceitação, é um convite para este grande silêncio. Tudo o mais é apenas conversa, tudo o mais é apenas o que temos de fazer no nível do sonho da criação pelo qual devemos assumir a responsabilidade. Isso é o que decidimos criar. Não há punição, não há recompensa, é simplesmente um retorno à verdade. Portanto, envio-lhes minhas bênçãos pela última vez e espero ter a oportunidade de falar com alguns de vocês um pouco mais pessoalmente em agosto, mas, de qualquer forma, voltarei mais ou menos no mesmo ritmo a cada 2 ou 3 meses, exceto, é claro, se surgir algo que eu possa prever e sobre o qual precise ser informado, mas só saberei disso quando chegar a hora, é claro. Somos como vocês, onde estamos, estamos no momento presente e estamos vivendo o que temos de viver, seja em nossas naves, seja para a Confederação Intergaláctica, seja para tudo o que criamos uns e outros. Falei anteriormente sobre meu ensinamento, mas vocês sabem que todos os antigos, em sua maioria, criaram ensinamentos. Portanto, para nós também há, repito, espaços de resolução, espaços de compreensão do real que são cada vez mais intensos e ligeiros, mesmo que às vezes seja muito pesado resolvê-los. Tenha certeza de que estamos caminhando com grande certeza para o evento. Ninguém pode dar uma data, mas estamos nos eventos, e isso é o mais importante. Portanto, envio-lhe todo o meu amor, todas as minhas bênçãos e, como sempre digo-lhe, até breve. Até logo. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas. Fonte da imagem: https
www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84